Olá, meus queridos alunos, vamos lá, vamos para mais um bloco de questões. Vamos começar com a questão de número 111. Vem comigo, tá aí na tela de vocês. Segundo o CPC, em face das sentenças, cabe o recurso de apelação. Sobre esse recurso, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro V ou falso F. Primeira assertiva. O apelado será intimado para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. Verdade, pessoal. Não só em relação à apelação, mas em qualquer recurso, presta atenção nisso, qualquer recurso ordinário, regular, obviamente, em respeito ao contraditório e ampla defesa, o recorrido tem que apresentar contra-razões. E as contra-razões serão apresentadas no prazo da interposição. Como a apelação tem interposição no prazo de 15 dias, as contra-razões devem ser apresentadas também no prazo de 15 dias, beleza? Então, cuidado, porque em relação aos embargos de declaração, só existem contra-razões se esses embargos tiverem efeitos infringentes, ou seja, se eles puderem modificar a decisão embargada, beleza? Só realmente um aviso para você não confundir com a situação específica dos embargos de declaração. Vem comigo, vamos para a segunda assertiva. Os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz após juízo de admissibilidade. Falso. No caso da apelação, não tem isso. Presta atenção porque em relação ao juízo de admissibilidade, o CPC de 2015 trouxe modificações muito importantes. Primeiro de tudo, você tem que lembrar que juízo de admissibilidade é a análise sobre a presença ou ausência dos requisitos recursais. São 7 os requisitos que nós analisamos, obviamente, no curso teórico, 1 a 1, mas todos devem estar presentes para que o juízo de admissibilidade seja positivo e o recurso seja conhecido. Observe que o mérito do recurso só será apreciado pelo tribunal se o recurso, em primeiro lugar, for conhecido. E o CPC de 2015, como disse, trouxe mudanças em relação à regra anterior, a regra do Código de 73. No Código de 73, pessoal, a regra era o duplo juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade no órgão ACO e no órgão adquem, no órgão de interposição e no órgão que iria julgar o recurso. Hoje não é mais assim. Hoje, a regra é o juízo único de admissibilidade feito apenas no órgão adquem, no órgão julgador. E isto ocorre com a apelação. Na apelação, o juízo de primeiro grau vai processar o recurso, mas ele não realiza juízo de admissibilidade, tá? Processa-se o recurso e após o prazo das contra-razões, com ou sem contra-razões, o próprio juízo remete o recurso ao tribunal e o tribunal realiza o juízo de admissibilidade, beleza? Cuidado que o duplo juízo de admissibilidade atualmente só incide para 2 espécies recursais, recurso especial e recurso extraordinário. Todos os demais têm juízo único de admissibilidade. Lembrando que em relação aos embargos de declaração, o juízo único de admissibilidade é feito pelo órgão ACO, os demais pelo órgão adquem, o órgão julgador do recurso, beleza? Então vem comigo, a segunda está falsa, vamos para a terceira. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contra-razões, correto? Em outras oportunidades, eu já disse para você que essa técnica adesiva de interposição recursal pode ocorrer na apelação, no recurso especial e no recurso extraordinário. Só nessas 3 espécies recursais. E óbvio que na apelação adesiva, a parte adversa vai ter a oportunidade de responder essa apelação. Senão, haveria violação do contraditório, tá? Então, vem comigo, VFV, assertiva correta, B de bola. Vamos para a questão de número 112. Número 112 diz assim: Hamilton é condenado na sentença de primeira instância ao pagamento de indenização ao autor José Renato, no valor de R$10.000. Valor esse que é depositado com o acréscimo do ônus sucumbenciais,
sem ressalva, apelando em seguida no prazo legal de 15 dias com o devido preparo recolhido. Esse recurso, ele quer saber o que acontece com esse recurso. Perceba pela leitura do enunciado que eu acabei de realizar com vocês, o nosso amigo aí, Hamilton, que foi condenado, ele cumpriu a decisão. Note, ele depositou os 10 mil em favor do autor aí da demanda, do José Renato, né? E depois quer recorrer. É possível isso? Claro que não, pessoal. Há aqui, em toda incidência, a chamada preclusão lógica. Lembrem-se, a preclusão lógica é a perda de uma faculdade processual por um ato incompatível anterior, pela prática de um ato incompatível anterior. É o que acontece aqui. Ora, se o indivíduo quer recorrer, tem interesse em recorrer, não é para cumprir a decisão. Se ele cumpre a decisão, perdeu o interesse recursal. Então, ele não vai ser conhecido em razão da preclusão lógica. O prazo foi correto, ele preparou aqui o recurso, está tudo certo. Vem comigo, item A, não será conhecido por ter ocorrido preclusão temporal. Está errado, não houve preclusão temporal, foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias. B de bola, será conhecido, pois o depósito do valor da indenização é considerado requisito prévio de admissibilidade para interposição do apelo. Não só, né? É também o prazo, é também não haver preclusão lógica, C de casa. Será conhecido, já que é interposto o prazo legal e devidamente preparado, mas só que houve preclusão lógica, que impede o conhecimento. E aí diz o item D, não será conhecido por ter havido preclusão lógica. É exatamente a nossa resposta, beleza? Já podemos avançar mais um pouco. Vamos para a questão de número 113. No que concerne ao recurso de apelação previsto no CPC, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer a alternativa errada, percebam. Item A, o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória não é impugnável na apelação. Claro que isso está errado, né? E se está errado, é a nossa resposta. Vamos analisar as demais, mas perceba o seguinte, ora, se esse capítulo que concede, denega a tutela provisória está presente na apelação, obviamente que é impugnável mediante apelação. Da sentença cabe a apelação, pessoal. Se está na sentença, é apelação, não importa se no todo ou em parte, tá? Lembrando que se houver concessão da tutela provisória no curso do processo, é uma decisão interlocutória desafiada pelo recurso de agravo de instrumento. Mas aqui ele está falando na sentença. Então, realmente cabe a apelação. Vem comigo, vamos para B de bola. O apelado deve ser intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Claro, como a gente viu, tem que haver respeito ao contraditório. Se há, obviamente, a interposição de um recurso, o juiz não pode julgar aquele recurso ou o tribunal somente com base nas alegações feitas pelo recorrente. Ele tem que ouvir o recorrido. E como é que o recorrido é ouvido? A partir da apresentação das contrarrazões, que vem a ser a resposta ao recurso que foi interposto. Beleza? Vem comigo, sai de casa, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Isso aqui é o efeito devolutivo, pessoal. Na sua dimensão, obviamente, vertical, diz respeito à profundidade do recurso. Vem comigo, vamos para o item D. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Presta atenção aqui, que de novo está correto, né? A gente já viu, inclusive, na questão anterior em respeito ao contraditório. Vem comigo mais uma vez, vamos para a questão 114. Deixa eu tomar aqui uma água. E aí a gente prossegue. Questão 114 diz assim: considere as disposições do CPC e assinale a alternativa correta sobre os efeitos do recurso de apelação. Item A. A apelação
sempre será recebida no efeito suspensivo. Tá errado, pessoal. O que tá errado aqui é esse sempre, né? Veja, presta atenção aqui, que como regra, a apelação ela é recebida no duplo efeito, tanto no efeito devolutivo como no efeito suspensivo. Mas existem hipóteses em que a apelação não é recebida no efeito suspensivo. São as hipóteses do 1012, parágrafo 1º do CPC. Como é, por exemplo, nas ações de alimentos. Como é, por exemplo, na ação de divisão e demarcação de terras, na ação de interdição e outros exemplos. Então, observem vocês que o rol do 1012, parágrafo 1º, traz as hipóteses em que a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo, sendo eficaz a partir da publicação da decisão, produzindo efeitos a partir da publicação da decisão. Beleza? B de bola diz assim: a apelação interposta da sentença que homologar a divisão ou demarcação será recebida no efeito suspensivo. Acabei de falar esse exemplo. Aqui não terá efeito suspensivo, tá? Aqui não terá efeito suspensivo. Como é que você fica sabendo disso? Estudando o rol do 1012, parágrafo 1º. Vamos lá para o item C. A apelação interposta da sentença que rejeitar liminarmente embargos à execução não será recebida no efeito suspensivo. Exatamente, tá? Tanto essa aqui, pessoal, que rejeita liminarmente, tá? Ou julga improcedente. Ou julga improcedente os embargos à execução. Do mesmo modo, qualquer outra decisão, qualquer outra sentença, né, que extingue extinção sem resolução de mérito. Sem resolução do mérito. Então, a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, não esqueça, é desafiada por apelação dotada de apenas de efeito devolutivo, tá? Beleza. Agora, aquela que extingue, né? Aqui, obviamente, o processo de embargos à execução, beleza? Ótimo, D de dado, a apelação interposta da sentença que julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem será recebido no efeito suspensivo. Errado. Aqui é o outro caso, lá presente no parágrafo 1º do 1012, em que esta situação não desafia uma apelação não dotada de efeito suspensivo. Então, assertiva correta, C de casa, beleza? Vamos à frente, vamos para a questão 115. Questão 115 diz assim: recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído incontinente, ou seja, imediatamente, o relator, item A, poderá, quando interposto contra a decisão relativa aos efeitos em que a apelação foi recebida, converter o agravo do instrumento em agravo retido. Absurdo isso aqui, né? Pessoal, presta atenção aqui. Nem existe mais agravo retido na regulamentação do CPC de 2015. Presta atenção que uma decisão interlocutória urgente, aquela que causa um gravame, um prejuízo processual imediato à parte, deve ser desafiada pelo agravo de instrumento. O recurso a ser interposto é o agravo de instrumento direcionado imediatamente ao tribunal devido à urgência. Agora, se não afeta, não traz um prejuízo imediato à parte, ela pode esperar. E por isso, essa decisão interlocutória será recorrida só em preliminar de apelação lá no final do processo ou em sede de contrarrazões, mas não por agravo de instrumento. Beleza? Então, o item A está errado, porque fala de agravo retido, que é um recurso que não existe mais, não é mais regulamentado no CPC. Essa situação não existe mais atualmente. Vamos para o B de bola.
deverá decidir com base nas peças constantes do instrumento, não podendo requisitar informações do juiz da causa. Errado. Pode sim. Claro que o relator pode se comunicar com o juiz da causa e pleitear informações. Obviamente, em relação, inclusive, à decisão interlocutória que ele proferiu. Presta atenção que o nome do recurso agravo de instrumento recebe essa denominação devido à formação do instrumento, que é uma relação de peças processuais que demonstram ao relator o objeto da controvérsia entre as partes. Então, obviamente que a lei indica quais são essas peças, tá? E se o relator não ficar convencido, obviamente que pode pleitear informações junto ao juiz de primeiro grau. E aí, C de casa diz assim: não poderá negar-lhe seguimento liminarmente, salvo se tivesse sido interposto fora de prazo. Errado, né, pessoal? Veja você o seguinte, que o agravo de instrumento, se ele for interposto fora do prazo, ou seja, se ele for intempestivo, ele não produz efeito nenhum. Mas existem situações, lá no artigo 932, inciso 4 e inciso 5, que o relator, sozinho, pode dar provimento ou negar seguimento ao recurso. Nessas hipóteses, ele pode, obviamente, se for interposto dentro do prazo legal, tá? E por último, D de dado, poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Perfeito. Ora, claro que dentro do recurso, o relator ele pode atribuir, já em antecipação de tutela, o deferimento do recurso, total ou parcial, a depender da parte que foi impugnada. Beleza? Então, a assertiva D de dado está correta e a gente já pode para mais uma questão. Vamos resolver mais uma questão, a questão 116. Questão 116 já trata aqui de outro recurso, do agravo interno. Diz a questão que, com relação ao recurso denominado agravo interno, lembrando que o agravo interno ele é cabível em face de decisão monocrática, exarada por relator em tribunal. Relator em tribunal. Lembrem que o recurso, pessoal, ele é julgado por um órgão colegiado como regra. O menor órgão colegiado em um tribunal é a turma. E a turma ela é composta de, no mínimo, 3 membros. Dentre esses membros é sorteado um relator. E, excepcionalmente, nas hipóteses do artigo 932, eu já adiantei para vocês, esse relator pode proferir uma decisão sozinho. Esta decisão recebe o nome de decisão monocrática. E, em face dessa decisão monocrática, cabe o recurso de agravo interno. Beleza? Já que você compreendeu a modalidade recursal, vamos agora analisar as assertivas. Vamos lá? Primeira, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou então improcedente, em votação unânime, note, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado uma multa. Multa esta fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Perfeita a assertiva. Note, se o recurso ele foi improcedente ou manifestamente inadmissível em votação unânime, é o reconhecimento, pessoal, do órgão colegiado que ele é meramente protelatório. Ele não tem fundamentação razoável e, portanto, o agravante ele vai ser multado e esta multa reverte em favor do agravado. 1 a 5% do valor atualizado da causa, verdadeira a nossa assertiva. Beleza? Vamos para a próxima assertiva. É permitida ao relator a reprodução
dos fundamentos da adesão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Jamais. Ora, isso aqui, a toda evidência, seria uma fundamentação não completa, uma fundamentação que não se coaduna com a Constituição Federal. Note, a nossa Constituição exige uma fundamentação mais completa possível, inclusive sendo reproduzido no CPC, no 489, parágrafo 1º, que diz as hipóteses em que a sentença não se considera fundamentada. Ora, nessa situação, observem você que a mera reprodução da fundamentação da decisão agravada não pode, obviamente, possibilitar uma fundamentação completa, né? Note você que o relator ou quem faça as vezes que vai julgar o recurso de agravo deve fundamentar o acórdão de forma completa e que explique às partes o verdadeiro fundamento de relação do recurso com a causa. E isso não é tão fácil, não é tão simples, exige realmente uma expertise em elaborar essa fundamentação. Vem comigo, vamos para a última, assertiva. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno. Verdade, é exatamente a hipótese de cabimento que eu já tinha adiantado para vocês aqui acima, tá? Então é VFV, assertiva B de bola. E aí a gente avança mais um pouco e chega na questão de número 117. Deixa eu tomar uma água aqui. Questão de número 117, com relação aos recursos no direito processual civil, especificamente os embargos de declaração, assinala uma hipótese em que não é cabível. Presta atenção, pessoal, que o recurso de embargos de declaração, ele é um recurso com causa de pedir vinculada. Você só pode interpor embargo de declaração nas hipóteses expressamente consignadas em lei. Então, os embargos de declaração, eles são cabíveis em face de qualquer decisão judicial omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material. Nessas hipóteses, caberá a interposição de embargos de declaração. Beleza? Vem comigo, item A de avião. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Perfeito. Decisão obscura ou contraditória, cabe embargo. B de bola. Suprir omissão, também cabe embargo, né? Decisão omissa. Ou para corrigir, erro material, como eu acabei de lhes dizer. Então, assertiva em que não é cabível é para ampliar as questões veiculadas no recurso, para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas. Ora, nem cabe isso aí, né? E aí, muito menos através de embargos de declaração, beleza? Vamos para a questão número 118, pessoal. Questão 118 diz o seguinte: em determinada demanda em que são partes pessoa residente ou domiciliada no Brasil, de um lado, e organismo internacional de outro, uma vez proferida sentença terminativa, assinale a alternativa que apresenta o recurso cabível contra essa decisão e o órgão competente para julgá-lo. Vem aqui comigo porque quem conhece, obviamente, o recurso cabível, o recurso adequado, já sabe que se trata aqui do recurso ordinário. Note, o recurso ordinário, ele é cabível para o STF ou para o STJ, mas ele não se confunde com os recursos excepcionais, RESP e RE. Por exemplo, ele não exige pré-questionamento e muito menos repercussão geral. Por isso o nome, recurso ordinário. Mas as hipóteses de cabimento é que importam. Via de regra, ele serve para proteger os remédios constitucionais, tá? Então lembre-se disso. Para o STF é só isso e para o STJ existe uma outra situação que eu quero destacar. Vem comigo porque é a que mais cai em prova. Então eu vou colocar assim, atenção. Atenção para o recurso ordinário constitucional, o ROC.
tá? É cabível para o Supremo, para o STF, e é cabível para o STJ. Para o STF, pessoal, cabe recurso ordinário, tá? Em relação a julgamento do mandado de segurança, tá? Habeas corpus, claro, e mandado de injunção, tá? Decididos em única instância, ou seja, competência originária, única instância, pelos tribunais superiores. Então, se for, claro, quando denegatória a decisão, né? Pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. Por isso que eles servem para proteger os remédios constitucionais. Denegatória a decisão. Essa é a primeira situação de cabimento do recurso ordinário para o STF. Para o STJ, que é o guardião da legislação infraconstitucional, são duas as situações. Aqui é só para o julgamento de mandado de segurança, visto que o STJ não vai julgar habeas data, MI e mandado de injunção. Então, é mandado de segurança, decididos em única instância também, ó, decididos em única instância. Então, de novo, é competência originária dos tribunais. Agora, que tribunais? Instância pelos TRFs, Tribunais Regionais Federais, e TJs, Tribunais de Justiça, tá? Do mesmo modo, quando denegatória a decisão. Quando denegatória a decisão. Estou colocando até diferente aqui para destacar esse termo, tá? Beleza. E a outra situação é o do enunciado da questão. É em todos os processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro, ou, vou colocar assim, ó, organismo internacional. Tá? E de outro município ou pessoa domiciliada ou residente no Brasil. Domiciliada ou residente no país. Quase não dava aqui, né, devido ao tamanho da frase, mas deu. No país, beleza? E é exatamente isso aqui. Veja, cuidado, porque o STJ aqui funciona como um tribunal de segunda instância, visto que, para a Constituição, a competência originária desse processo é da Justiça Federal de primeiro grau. Ora, se o juiz profere uma sentença, dessa sentença caberia, em regra, apelação para o TRF. Mas nesse processo, o TRF não é o órgão que vai julgar essa apelação, é o STJ. Tá? Está definido na Constituição e também no CPC, está aí o nosso esquema. Então, observe que ele está falando dessa situação, porque ele está falando dos processos em que, de um lado, tem pessoa residente e domiciliada no país e no outro, organismo internacional. Então, nesse caso, vai caber o quê? Recurso ordinário, a de avião,
como órgão competente, o STJ. Essa é a nossa resposta, tá? Cuidado, então, com esse esquema muito importante. E aí, a questão de número 119 fala do recurso extraordinário. No recurso extraordinário, o recorrente deverá, item A, provar iminente dano irreparável ou de difícil reparação. Está errado. Isso aqui são os requisitos da tutela provisória. B de bola. Comprovar a divergência entre o acórdão recorrido com decisão de qualquer tribunal superior. Não, pessoal. Quem cuida de uniformizar a jurisprudência nacional é o STJ, não é o Supremo, né? E aí vem comigo, C de casa, demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros, exatamente como prevê a nossa Constituição e também o CPC. D de dado, comprovar contrariedade de dispositivo da Constituição Federal, sim, ou divergência entre o acordo recorrido com decisão do Supremo. Errada, assertiva, é exatamente contra a contrariedade a dispositivo da Constituição Federal. Então, 119, C de casa, e a gente já pode partir para a última questão desse bloco, questão 120. Joana interpôs recurso extraordinário em face de acordo do Tribunal de Justiça do Ceará. Então, ela interpôs RE em face de um acórdão exarado por um TJ do Ceará. O recurso foi sobrestado pela presidência do tribunal, sob a justificativa que versava sobre controvérsia de caráter repetitivo, que ainda não tinha sido decidida pelo Supremo. A decisão é, ora, presta atenção aqui, há pouco eu te disse que em face de decisão monocrática exarada por relator no tribunal, cabe quê? Cabe agravo interno. Aqui, observe, houve uma decisão monocrática exarada pelo presidente do tribunal, tá? Vejam vocês que o agravo interno é o recurso cabível, porque os próprios tribunais superiores entenderam que, nesse caso, não cabe agravo em regime especial, chamado agravo de inadmissão. O agravo em regime especial de RE ou de RESP, também chamado de agravo de inadmissão, só é cabível quando o recurso excepcional, seja extraordinário, seja especial, não é conhecido por falta de requisito recursal. Então, presta atenção. Se o recurso não é conhecido por falta de requisito recursal, cabe agravo especial em RE ou em RESP. Se é outra decisão exarada monocraticamente por algum membro do tribunal, vai caber agravo interno. Então, explicado isso, olha o que é que diz as assertivas. Item A, irrecorrível, está errado. B de bola, recorrível por agravo em recurso extraordinário, é o especial, está errado também, porque a questão não vem falando de requisito recursal. Recorrível por mandado de segurança nem recurso é. E por último, recorrível por agravo interno, essa é a nossa resposta, beleza? Então, pessoal, mais um bloco terminado, nós vamos partir agora para a resolução do último bloco de questões, da questão 121 até a questão 160. Forte abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima aula.